Dentro desta trilha, primeiros passos, nós tivemos um vídeo inicial um pouquinho maior e depois viemos para vídeos mais curtos. Agora chegou a hora de nós termos um vídeo um pouquinho mais longo. Hoje nós vamos aprender sobre o cadastro de pessoas no HOS Financeiro. E antes de ir para a tela, te mostrar no sistema, eu preciso te mostrar uma parte teórica, para você entender o que tem de diferente aqui, entre o que está aqui e o que está no Pharma, tá? Aquilo que você está habituado. Eu vou compartilhar contigo aqui a minha tela e vamos dar uma olhada nisso juntos, tá? Então vamos lá. No HOS Pharma, você está acostumado a ter diversos cadastros de pessoas. Talvez você pense agora, Eduardo, mas eu nunca ouvi falar em cadastro de pessoa na HOS Pharma. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Nós temos lá um cadastro de cliente. Nós temos lá um cadastro de fornecedor. Nós temos um cadastro de funcionário. E lá nós temos muitos outros. Dentro do financeiro, no HOS Financeiro, nós temos um cadastro, que é o cadastro de pessoa. E depois nós temos o tipo de cadastro, como se fosse um atributo, algo que aquela pessoa é. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa seja eu, o Eduardo. Bom, o Eduardo, dentro da farmácia, ele é um cliente. Porque ele vai lá e ele compra os medicamentos dele, ele faz compras, ele atua como um cliente. Ah, mas o Eduardo não é o caso, vamos ver, ele é um contador, tá? Então, caso real, mas ao invés do Eduardo te atender na pessoa jurídica, na empresa de contabilidade dele, ele te atende como um profissional autônomo, ele te atende na pessoa física. Então, o Eduardo, além de ele ser um cliente na farmácia, ele é um prestador de serviço, aí ele é um fornecedor, não um fornecedor de medicamento, que é aquilo que você mais tem, mas ele é um prestador de serviço, alguém que você vai ter cadastrado lá também como fornecedor, para lançar uma conta a pagar, para fazer todo o controle ali disso. E vamos supor que depois de um tempo você ainda contratou o Eduardo lá como interno, 3 horas por semana, um contrato interno, um CLT, para sei lá o quê, tá? Então o Eduardo também é um funcionário. Então eu não preciso cadastrar o Eduardo como cliente, cadastrar o Eduardo como fornecedor e cadastrar o Eduardo como funcionário. Eu simplesmente cadastro o Eduardo e depois eu vou setando que o Eduardo ele é um cliente, o Eduardo ele é um fornecedor e que o Eduardo ele é um funcionário. E com isso, então, você tem um único cadastro com os dados básicos que são sempre os mesmos, né? Nome, endereço, CPF, telefone, e você só vai ter campos específicos para aquilo que é específico da atividade que nós estamos falando. Então, Eduardo é funcionário, eu quero dizer qual é o salário dele, ou qual é a função dele, o cargo dele. Então, eu vou lá e eu coloco isso, né? Eu cadastro o que é específico. Ah, Eduardo, mas eu já tenho o Eduardo cadastrado 3 vezes no Pharma. Como é que isso vai subir para o financeiro? Se você tem o CPF identificando que o Eduardo é o mesmo em todos os 3 cadastros, vai subir para o financeiro um único cadastro. E vai ter lá as 3 flagzinhas, uma para cada uma das atribuições do Eduardo, né, deste cadastro. Ah, e se eu alterar no financeiro a pessoa Eduardo, o sobrenome, ao invés de Eduardo Ramos, eu for lá e colocar Eduardo Dornelles Ramos, que é o nome do meio que não estava. O que vai acontecer? Isso vai descer para o Pharma e vai alterar os 3 cadastros. Ótimo? Então vamos para a tela do sistema. Vamos lá. Onde que eu vou para fazer esta gestão do cadastro de pessoas, para fazer alterações, inclusões? Menu, cadastro, pessoas. E aqui, antes de entrarmos na edição, eu quero te mostrar algumas coisas desta tela e que quase todas as telas do sistema, elas funcionam assim. A primeira tela, quando é questões de cadastro, eu tenho uma listagem. Então, eu tenho uma listagem do que está cadastrado ali. Tá? Então, eu tenho ali o cliente 15886, embaixo 15889, tenho uma listagem. Isso é para cadastro e para outras funcionalidades que também se equiparam a, por exemplo, uma conciliação bancária. Eu importei o arquivo, eu vou fazer uma conciliação bancária. Eu tenho um registro, eu tenho na listagem ali uma. Eu faço um segundo, eu tenho um segundo registro. É uma listagem. Então, o funcionamento ele é bem parecido.
Mas aqui nesta tela eu tenho então um ícone de pesquisa. A pesquisa aqui ela não vai ser tão valiosa porque eu tenho todos os nomes iguais mudando a numeração, né? Mas se eu quisesse buscar Eduardo Ramos, por exemplo, eu poderia colocar Eduardo Ramos, mas aqui eu vou colocar um número, que eu vi aqui o número do cliente, e eu vou apertar no IR. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a pesquisa de todos os clientes que tem 15886, e ele encontrou aqui para mim o cliente 15886, encontrou o cliente 115,886, ele encontrou aqui no cliente 1610, em alguma coisa dentro desse cliente vai ter essa numeração 15886, e também aqui no 15886. Tá? Então é uma busca mais genérica que eu consigo buscar aqui para buscar informações. Como é que eu faço? Escrevo o que eu quero e vou no IR. Tá? E se eu quiser buscar uma coluna específica, eu ainda poderia vir aqui e filtrar a coluna que eu quero. Quase todo o sistema ele tem telas assim, listagem, posso pesquisar, e também tem os filtros criados por nós aqui. Então, por exemplo, eu consigo, ao invés de vir aqui, eu posso vir por aqui. Eu quero buscar aqui o quê? O tipo de cadastro. Eu quero ver aqui todos aqueles que são fornecedores. Então, eu seleciono fornecedores. Mas eu quero os funcionários também. Então, posso vir aqui e selecionar funcionário. Quero médico, posso selecionar médico. E assim por diante. Eu vim aqui, selecionei só fornecedor. O tipo de pessoa, se é física, jurídica ou todos, eu quero todos nesse momento. E aqui, as pessoas, né? Se eu quisesse filtrar uma pessoa específica por nome ou por CPF ou CNPJ, eu poderia pesquisar aqui. Esta última pesquisa ela é um pouco mais pesada, porque daí é um número grande de registros. Né? Quantos são? Depende, pode ser que você tenha 1.000 clientes cadastrados, 1.000 fornecedores cadastrados, como pode ser que você tenha 100.000 clientes fornecedores. Então isso vai depender um pouquinho. Aqui não vou selecionar uma pessoa em específico, vou procurar só todos aqueles que são fornecedores, eu vou clicar aqui em onde? Aplicar filtros. Aplicado o filtro, ele buscou para nós todos aqueles que são fornecedores. E naquela estrutura padrão que a gente já viu em outras telas, né? O editar com o lapisinho, o nome, aqui no nome traz a razão social, o fantasia e ainda o CNPJ ou o CPF, se fosse o caso. Tipo de pessoa, se é física ou jurídica, e o status, se é um cliente que está ativo ou inativo. Por padrão, na tela, ele vai trazer só o que está ativo. Se você quiser os inativos, você vai ter essa flagzinha. E se você marcar a flagzinha, aí sim ele refaz a pesquisa e vai trazer também, além daquilo que está ativo, aqueles que estão inativos. Então, o filtro é assim, a pesquisa é assim, e por todo o sistema, em todas as telas que tem busca, você vai ter um cenário muito parecido. Então, canto direito da tela, onde tiver essa setinha, quer dizer que tem um filtro criado por nós, pensado aí para você. E aí você vai ali, faz os teus filtros. Agora eu vou mudar, né? Agora vamos botar que eu quero só os funcionários. Vou deixar física e jurídica, ambos, mas na verdade que só vai ter física, né? Pessoa não vou selecionar e aqui eu posso aplicar o filtro. Mas vamos supor que eu errei. Eu não quero funcionário, eu quero médico. Eu vou ver onde? Limpar busca. Quando eu limpo busca, ele limpa todos os campos. Aqui foram pequenos, poucos, 3 campos. Mas eu tenho telas com muitos campos. E aí, esse limpar busca, ele ajuda bastante. Agora eu vou vir aqui de novo e vou dizer, não, mas na verdade era funcionário. Selecionei funcionário. Eu quero ver também o que eu tenho de transportadora. Eu vou aplicar o filtro. Quando eu aplico o filtro, o sistema vai lá e ele busca. Então, neste nosso banco, ele encontrou 4 funcionários, mas não encontrou nenhuma transportadora. Nenhuma transportadora está cadastrada. Joia, vimos como listar a pesquisa ali pelo campo mais simples, ou mostrar inativos, os filtros laterais, ou limpar busca. Vimos também ali os ajustes, o filtro com mais que uma seleção, né? Não preciso ver só funcionário ou só transportadora, posso ver isso junto no mesmo filtro. Agora a gente vai ver como editar. Tá? Como é que eu edito? Bom, eu vou editar aqui o funcionário 4. Então vou vir aqui em editar, vai abrir para mim o cadastro desta pessoa e veja aqui que interessante. Cadastro de pessoa, tipo de cadastro, está flegado, está selecionado só funcionário, mas esse funcionário muito provavelmente é também um cliente. Então eu posso vir aqui e dizer que ele é também um cliente. Quando eu marco o cliente, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha aqui na tela, tá? Eu tenho dados gerais, endereço, contato, documentos. Quando eu marquei cliente, eu continuo tendo dados gerais, tenho endereço, tenho contato, tenho documentos, mas eu tenho dependentes e notificações, que são situações específicas para o cadastro de cliente. Se eu selecionasse fornecedor, apareceria aqui, qual é a categoria financeira, qual é o centro de custo desse fornecedor, se ele é um cobrador ou não, isso você vai entender um pouquinho mais lá para frente. Tá? Se fosse um médico, bom, aí ia pedir o quê? Os dados do conselho, qual conselho que ele é? Você sabe, a gente chama de médico ali, mas se o cara for um dentista, um veterinário,
Outra coisa, ele vai estar aqui cadastrado como médico, um profissional da saúde, e você seleciona depois qual que é o conselho dele, tá? Nesse caso, nós vamos selecionar aqui, por exemplo, CRM, a gente diria qual que é o número do conselho, o F do conselho, poderia colocar a especialidade ou não, isso não seria obrigatório, alguma observação, né? Doutor fulano de tal, que costuma indicar os pacientes para manipulação de fórmula. Um exemplo, médico fulano de tal, que... o que for. Tá? Você vai colocar ali a observação se quiser colocar. Não marquei médico, vou deixar marcado o que faz sentido nesse caso, que é um cliente. Tá? Então, funcionário 4, ele é paciente, aqui seria lá para o CareUp, tá? Se ele vai ser um paciente ou não. Se ele é paciente, ele vai para o módulo CareUp da atenção farmacêutica, da assistência farmacêutica, para que você possa prestar lá serviço para ele emitir as DSF nas declarações de serviço farmacêutico e tudo mais. Poderia colocar aqui o CPF, o RG, é bom e sempre te indico que coloque. Aqui agora não vou colocar, porque como a gente está gravando isso, está colocando no YouTube, o YouTube ele cuida muito da questão da preservação dos dados pessoais. Né? Então, neste momento, eu não vou colocar. Se porventura ele me exigir para colocar em algum momento na tela, eu vou colocar, mas aí a gente evita para não ter o risco de ter o vídeo que caia. Tá? E para isso você entender porque o banco está todo anonimizado, né? Não tem os dados assim mais reais. Mas eu vou colocar aqui que é do sexo masculino. Vou colocar a data de nascimento, tá? Então 10/1/1989. Poderia colocar um apelido, né? Apelido, vamos lá, Duda. Tá? É farmacêutico ou não, porque eu tenho funcionários, né, que são farmacêuticos, outros não. Esse caso não vai ser. Endereço. Endereço, existe uma série de endereços, né? Tem endereço residencial, tem endereço comercial, pode ter endereço outros, pode ter uma série. Então aqui eu vou colocar um endereço, tá? Vou botar um dos endereços comerciais aqui nós. Então, vamos lá. Coloquei o CEP, ele já busca para mim os dados, tá? Buscou Rio Grande do Sul, buscou Bento Gonçalves, buscou que é o bairro Moitá, buscou que é Rua Pernambuco, eu vou colocar o número que é 212, sala 1. E aqui, se é para correspondência ou não, no caso de envio de boleto, correspondência, tá? O boleto a gente tem um campo à parte aqui. É nesse aqui que eu quero mandar boleto impresso. Isso aqui já meio que caiu em desuso, né? Não é mais uma coisa tão normal, mas ainda tem clientes que usam. Tem clientes que mandam correspondência, tem clientes que mandam boleto. Correspondência eventualmente vai para o endereço A e o boleto vai para o endereço B. E aí você pode selecionar isso aqui. Não vou selecionar nada disso, vou salvar. Salvei, ele já vem aqui para o cantinho para nós, né, para a direita, mostrando o endereço que eu tenho cadastrado. Mas eu quero cadastrar também o endereço residencial. Vou colocar um outro endereço aqui, tá? Então, quando eu troco de campo, eu passei para o próximo campo, botei o CEP, passei para o próximo campo, ele busca. Agora ele encontrou o endereço desse CEP em Farroupilha, no centro, na rua 13 de maio, número 390, sala 94. É um endereço comercial, sim, mas supondo que fosse o endereço residencial, você faria esse mesmo processo. Salvei. Eu quero outro tipo de endereço. Eu posso cadastrar também. E assim a gente vai cadastrando. Mas que outro tipo de endereço que é? Aí você coloca ali no complemento talvez alguma coisa que indique, né? Casa do pai, casa da mãe, alguma coisa assim. Você tem essa liberdade. Minimizei aqui, né? Endereço, vou para contato. Caso eu queira colocar alguém como contato. Então assim, vamos lá. Nome do pai. Se o pai tem um endereço, né? Nome do pai, gmail.com. Por exemplo, sempre enviar DSF para o pai. Aí, número de celular, né? 54, telefone, se for fixo, se é responsável ou não. Isso aqui é mais para aquela situação de realmente declaração de serviços farmacêuticos, tá? Então, enviar detalhes da consulta por e-mail, sim ou não. Bom, fiz uma consulta, vai para esse e-mail, para quem que vai, para quem que não vai. Se é para boleto ou não, eu cobro de quem? Cobro do funcionário, do Matheus, Eduardo, do Cláudio, ou cobro do pai. Se é para boleto, sim ou não. Tá? E se é responsável, sim ou não. É um cuidador, alguma coisa assim. Enfim, salvar. Cadastro simples, você preenche aqueles campos que fazem sentido. Não, na verdade, não tem esse contato. Sou obrigado a colocar esse contato? Não há. Então, posso vir aqui, posso excluir? Pode excluir, sem problema nenhum, tá? Talvez você queira botar do própria pessoa, do teu próprio cliente, você vai botar 3, 4 e-mails dele ali, 3, 4 telefones, pode vir ali fazer e montar os contatos como você quiser, mas não é obrigatório. Documentos adicionais, como tem lá no Pharma, né? Se tiver lá no Pharma, ele sobe para cá, e da mesma hora se você adicionar aqui, ele desce para lá. É raro, mas se você precisar, se você usa aquilo no Pharma, você pode usar isso aqui também. Dependentes, pode ser que
esse cliente que eu estou cadastrando, ele vai ser um cliente a prazo e, além dele, o filho dele pode também comprar, a esposa dele ou o marido pode comprar neste mesmo crediário. Então, a gente pode vir aqui e dizer quem que é o dependente, né, qual que é a categoria disso, também pode ser um dependente dentro do convênio, salvo e vai estar criando aqui. Simples, é nome, vou dizer aqui de que tipo que é, vou dizer um documento, né, para que a pessoa possa apresentar lá na hora da compra, e se ele tiver um número de cartão, caso você trabalhe com os cartões específicos aí dentro da sua farmácia, né, cartão de fidelidade, coisas nesse sentido. Notificações, aqui é o seguinte, ó. Nós temos uma série de notificações em especial para cobrança dentro do financeiro. O módulo financeiro, então, no primeiro momento, as notificações que nós temos elas são de cobrança. Então aqui a gente pode definir uma regra específica para esse cliente, como é que ele vai ser cobrado, como é que ele vai ser lembrado das cobranças, tá? Não vou detalhar isso contigo aqui agora, porque a gente vai detalhar isso dentro do gestor de cobrança. Mas são aqui perguntas, né? Quando é que eu aviso que teve um novo boleto gerado para ele? Se cancelar um boleto? Se vencer, o que acontece no dia do vencimento? Eu aviso como? Por e-mail, por SMS, por WhatsApp, após o vencimento? Quantas vezes se repete esses avisos? Quantos dias antes do vencimento eu envio? De que forma que eu envio? Eu lembro que está vencido? Eu lembro como por SMS, por WhatsApp? Então, tudo isso tem dentro do sistema. Por e-mail já é nativo, só que assim, eu não te aconselho a configurar para o cliente, né? Eu te aconselho a cadastrar e configurar isso na regra geral que a gente vai aprender lá na gestão de cobrança. E depois você vem no cliente, só que aquele cara que é específico, por algum motivo tem que cobrar mais ou tem que cobrar menos, então você cadastra para ele especificidade. E-mail já está pronto, você não precisa contratar nada à parte e vai ser enviado por um e-mail nosso. SMS e WhatsApp, se você quiser fazer esses envios automáticos, pode, mas aí você vai fazer uma contratação de um pacote de SMS, de um pacote de WhatsApp, junto à Zenvia, que é uma distribuidora oficial do WhatsApp. Não é barato, é um pouquinho caro, mas se fizer sentido para o seu negócio, você pode contratar contra eles, a gente contratar junto a eles, a gente configura no sistema a sua API, a sua chave junto a eles, e aí você sai enviando também SMS e WhatsApp. Repito, é um módulo financeiro, por isso ele está voltado à cobrança. Conforme esse módulo for evoluindo, nós também traremos este mesmo formato para questões comerciais, né, de relacionamento com o cliente, vendo e-mail, SMS, WhatsApp, automaticamente, e todas essas situações. Só que eu repito, não é por meio de API não oficial, não. É API oficial do WhatsApp, contrata um provedor oficial como o Zenvia, e aí sim vai conseguir fazer esse envio de WhatsApp e também SMS, aí o mesmo envio e o mesmo fornecedor, tá bom? Aqui não vai ter uma regra específica, eu vou deixar para enviar notificações conforme a regra geral, ou poderia não enviar, né? O cara é o pai do dono da farmácia, eu não vou ficar cobrando o pai do dono da farmácia, um exemplo. Aí eu poderia dizer que não vai enviar notificações. Salvei. Então este funcionário, lembra que ele era só funcionário, e ele não tinha um apelido, agora ele tem um apelido que é o Duda que está ali. Eu posso vir aqui e editar novamente, eu vou ver que o cliente aqui também está marcado. Então, para a gente fazer o cadastro de pessoa, é simples assim. Eu venho aqui, eu seleciono o que eu quero e ele vai crescendo ali, né? Vai mostrando para nós o que precisa estar preenchendo a mais. Eu vou encerrar esta aula, este vídeo por aqui. Eu vou fazer depois outras mais curtas, te mostrando especificamente um cadastro de cliente, já foi, tá? Mas um cadastro de fabricante, um cadastro de fornecedor, um cadastro de médico, transportadora, convênio, credenciadora e representante. Veremos cada um deles, ok? Então eu te vejo aí na próxima aula.